E agora, doutor, eu queria saber, na sua visão, a respeito aí da influência negativa das novas ideias da sociedade ocidental que foi mencionada aí no início da sua introdução. Como é que é isso? Justamente, Carlos. O que acontece é a gente tem uma sociedade, né, ocidental, principalmente, porque a sociedade oriental é um pouquinho mais resistente a isso, até porque outros projetos de poder estão em pauta lá, como eu citei o eurasianismo e a questão do califado. Já tratamos sobre isso até na revista. Só que o que acontece? Essas agendas espertas, que são consideradas ideias modernas, ou, como o pessoal fala, progressistas, mas, na verdade, elas tendem a corroer valores. Elas vão enfraquecendo o valor tradicional, nós vamos perdendo nossa identidade. Aquilo que nós. Eu chamo, não, né? O que nós chamamos de legado. Nós corrompemos a nossa herança. Então, a gente perde a identidade. E o ser humano, quando ele vai perdendo essa identidade, ele acaba criando, como a gente assiste aí, uma empatia artificial. É uma coisa assim, eu só tenho empatia com a câmera ligada, mas eu no meu dia a dia eu não tenho. Por quê? Porque eu não tenho valores, eu não estou preso a nada. Então, numa oportunidade de ter uma vantagem, a pessoa acaba fazendo isso. Ou fica hiper, digamos assim, é uma hipersensibilidade também, que é incentivada para que a pessoa tudo se coloque como vítima ou sendo atacada por algo. A pessoa ela se vê vítima de tudo, até porque ela quer se colocar como vítima para depois obter muitas vezes uma vantagem ou um afago. Infelizmente, as pessoas hoje estão tão carentes que um afago já está valendo muito. Então, a pessoa, o que se chama sentimento de pertencimento, ser acolhido num grupo, faz ele renunciar a muitas coisas que para ele são caras. Eu vou até abrir um pouquinho mais essa questão. Eu peço licença aqui, porque foi falada essa questão do Rio Grande do Sul, e eu não estou nem querendo fazer uma questão política polarizada, mas existiam pessoas que estavam nitidamente no campo da política, defendendo um lado. E quando elas se incomodaram muito, quando viram um certo. Aquilo que eles julgaram, não vou nem falar aqui para não complicar, mas que eles julgaram ser um descaso, essas pessoas começaram a ter uma reação arredia a esse lado que elas estavam ligadas. Então, assim, inclusive sendo acusadas de terem trocado de lado. Né? Agora você virou para o outro lado, enfim. Então, muitas pessoas que sempre defenderam pautas progressistas ali se sentiram muito incomodadas, porque elas falaram, não, passou do limite. E quando a pessoa vai fazendo tudo por aceitação, tudo para aceitar essa agenda, se curvando a coisas que ela não acredita, uma hora a realidade vai chegar, porque todos nós, por sermos humanos, a gente acaba tendo um limite. E quando a gente vai negando a realidade, a pessoa acaba ultrapassando esse limite, negando esse limite. Não, eu tolero isso, eu tolero aquilo, eu tolero tudo, e vai chegar um ponto que vai chegar no intolerável, você vai querer voltar. E aí, tratamos disso na revista também, é o que o americano chama de point of no return, ou seja, o ponto em que eu não consigo mais voltar, porque eu já avancei mais numa pauta. Eu já aceitei demais me curvar para coisas que eu não acreditava, mas eu não vou conseguir voltar. E esse enfraquecimento é muito perigoso. Contra isso, nós temos que agir, nós temos que, por incrível que pareça, resgatar algumas pessoas que estão se considerando do outro lado, mas porque elas não sabem o mal que está chegando neles. Como muita gente diz, né, a União Soviética foi o que mais matou russo. Foi O que que o o senhor acha mal. que está por detrás disso tudo aí? Bom, eu acho que, acima de tudo, é um plano de poder. Eu não vou dizer que é uma família X e tal. As pessoas até têm as suas teorias, eu prefiro aqui não devagar, mas as pessoas vão entender onde eu quero chegar. Há um plano de poder, porque eu tratei isso como Torre de Marfim. Detalhe, tanto o nome Desperto quanto o nome Torre de Marfim eu conheço desde a década de 90, mas nunca associei à política, tá? Numa oportunidade eu tenho que fazer uma pesquisa mais a fundo, mas vou explicar isso. Isso já era divulgado na cultura, digamos assim, alternativa, desde os anos 90. E o que acontece? A Torre de Marfim, academicamente falando, é aquele centro que se coloca acima de tudo, por isso que ele tem a Torre de Marfim, para dar a ideia de que é algo mais limpo, mais iluminado do que os outros. E esse grupo, essa elite, ela vai
espalhando as suas pautas. E aí vai passando como se fosse um sinal de rádio que vai pegando de antena em antena até chegar nas pessoas. Às vezes não chega do jeitinho que eles querem, mas vai chegando. E essa Torre de Marfim é um grupo pequeno, que ela vai se reproduzindo através de outras torres. Então, quando normalmente a gente está vendo alguém defendendo pautas progressistas bem translocadas, essas pessoas são só um mensageiro. Alguma coisa já foi pensada. Recentemente falaram sobre uma autorização para aborto já com 8 meses de gravidez. Aí um amigo brincou e falou assim, pô, daqui a pouco vai ser com 10, com 11. Eu falei, não, já tem gente escrevendo sobre aborto pós-parto. Depois deu uma olhada, isso é chocante. Mas já tem gente escrevendo sobre isso. O aborto pós-parto, que é um infanticídio, mas porque tudo isso é uma pauta que vai avançando, e vai avançando, e vai avançando. Porque quem está lá no comando vai jogando aquilo que vai sendo testado. E se for aceito, eles avançam. Se não for, eles fazem um breve recuo. E esse é o problema. A nossa sociedade está ficando frágil, está ficando fraca. E isso é um terreno fértil para o autoritário. É muito fácil alguém se aproveitar das pessoas enfraquecidas e que não estão dispostas a lutar por nada.